Iludido com o Hexa, só que com a razão agora. Passou aquela emoção do jogo contra a Escócia, o Brasil jogou muito bem, e você que está acompanhando essa websériezinha aqui do Louro do Gueto, nós como torcedores estamos muito felizes. Porém, a gente sabe, e eu disse aqui nesse canal, que o jogo contra o Haiti não seria o divisor de águas, seria o jogo contra a Escócia. E que bom que esse divisor de águas foi para melhor, mas na verdade para muito melhor. Primeiro vamos falar do jogo da Escócia e depois o caminho até o Hexa, que eu acho que dá. Olhe só, olhe só, olhe só. Se você não me segue ainda, Louro do Gueto, vários conteúdos bacanas, inclusive nas redes sociais e em outros conteúdos completamente diferentes, vale a pena. Se eu fosse você, se eu não estivesse na minha pele, eu me seguiria, porque é muito massa. Valeu? Um beijo no seu coração. Olha só, vamos lá. O Brasil pegou a Escócia e jogou muito bem. 2 pontos positivíssimos nesse jogo contra a Escócia. O primeiro, que o Brasil arrumou um jeito de jogar. Parou com aquela maluquice de vai ser 4-3-3, 4-4-2, ninguém sabia mais. Agora a gente já sabe, o esquema está definido. E quando eu falo definido, muita gente fala, mas o time fica variando, e fica mesmo. Na defensiva, o Brasil joga no 4-4-2. Pode observar, quem fica na frente no jogo contra a Escócia foi Cunha e Vinícius Júnior, 2 linhas de 4 e a marcação é desse jeito. Quando o Brasil tem a posse de bola, e geralmente na saída de bola, aí a gente vira um 3-5-2, um 3-4-3 em alguns momentos, porque de fato a gente crava ali 3 zagueiros, que nesse caso está sendo Danilo, Marquinhos e Magalhães, e nessa ordem, Danilo, Marquinhos no meio e Magalhães, e Douglas esticando muito. Douglas virou uma peça fundamental nesse time, quem diria, Douglas Santos jogando muita bola nessa Copa do Mundo, e ele agora está espetado, fazendo quase um ala ali do lado esquerdo. Né? A gente perdeu o Wesley, eu acredito que seria invertido isso, e o Wesley que faria isso do lado de lá. E tem dado super certo, o Douglas tem jogado muito bem. Outro ponto positivo e que muita gente critica, mas eu como um cara que tem uma visão um pouquinho diferente da bola, porque eu sou torcedor, mas eu acompanho muito futebol, Paquetá faz muito bem para essa seleção. É um absurdo o que ele se movimenta, o que ele dá de opção, o que ele dá de passe. Erra muito também. Mas botem uma coisa na cabeça de vocês, Paquetá sempre tenta uma jogada diferente. Obviamente, às vezes ele tem errado ali um domínio, uma coisa, mas até isso eu tô vendo como um lado positivo. É porque Paquetá, por exemplo, no começo do jogo mesmo, ele tentou um drible, ou foi um calcanhar, não lembro agora, a galera gritou onde eu tava, Paquetá! E eu comentei com um brother que tá do meu lado, o Eric, inclusive ele vai gravar um vídeo aqui com a gente, que fé em Deus, vou combinar com ele. Eu falei, calma, ele tá tentando se soltar, porque é isso, às vezes o jogador precisa disso. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples e amador, tá bom? Eu jogo futebol e quando eu disputo campeonatos, tá vendo aquele troféu ali? Muitas vezes no meio do jogo, assim, no comecinho, eu me solto, eu solto uma brincadeira, eu solto um pingo de beijo, eu tento pegar uma bola com mais efeito. Isso parece que eu tô sendo displicente, mas não é. Eu tô tentando fazer com que meu cérebro entre no jogo, porque eu só sei jogar assim. Eu tô tentando fazer com que eu fique leve. Paquetá estava tentando fazer isso no começo do jogo, e muitas vezes quando ele tenta dominar uma bola, às vezes tá parecendo uma firula ali, eu acredito que seja a mesma coisa. É o jeito dele jogar que ele faz ele se sentir bem, porque eu também faço isso. Obviamente no estilo amador, mas muitos jogadores falam isso também. O próprio Neymar fala isso, que tenta ir pra cima, que tenta fazer uma jogada de efeito, porque isso faz soltar ele. Né? E Paquetá tá fazendo esse peão ali, esse balanço no meio campo muito bem. Inclusive ele tá jogando tão bem que ajuda demais Bruno Guimarães. Como o Bruno Guimarães tá jogando bola, meu Deus do céu, os melhores jogadores. Viu? Ele, Douglas, obviamente, não tem como discutir com o Vinícius Júnior, nem vou botar que o Vinícius Júnior é o melhor jogador da seleção brasileira hoje, mas desse meio campo ali, daquela armação, Douglas ali na ponta esquerda, velho, jogando muito bem, assim como Matheus Cunha entrou e caiu com uma luva que não deveria ter saído. A gente já havia falado sobre isso, que Matheus Cunha é um nota 7 e faz tudo muito bem feito, né? E a gente precisa desse novo Kleberson. Eu tô chamando Matheus Cunha de um novo Kleberson, porque nessa Copa daqui, ó, que a gente pegou a Inglaterra, né, e se vocês não se lembram, o titular era outro, não era Kleberson, né? E Kleberson entrou com uma luva. Matheus Cunha não deveria nem ter saído. Tá jogando muita bola, o Brasil tá definido e jogou muito bem contra a Escócia. Pode vir Japão, porque com o máximo do respeito, eu assisti o jogo do Japão todinho ontem e o Japão nada mais é do que uma equipe muito disciplinada taticamente e individualmente. Os amantes de gamers, eles nada passam de jogadores de Wing Eleven. E quando eu falo isso não é com nenhum menosprezo. É porque são jogadores que correm reto, cortes secos
e não tem aquela habilidade de fazer um balanço diferente. No máximo o número 13 ali, se eu não me engano, é Nakamura, o nome é muito difícil, né? Acho que é Nakamura. Ele joga bem e tal, tem um balanço, passa o pé por cima da bola, ele tem um jeito diferente de jogar, meio abrasileirado ali, mas fora isso, é carro pra cima deles, 4-0, 4-1 Brasil, pode ficar tranquilo que o Brasil vai passar desse Japão, confia em mim, perdemos pra ele em 2025, mas foram erros individuais, tinha Fabrício Bruno, o time era completamente outro, esqueça aquele jogo lá, o Brasil vai passar o carro por cima do Japão. E já falando do percurso do Brasil, para esse vídeo não ficar longo, vocês sabem que esses vídeos que eu faço tem 10, 12 minutos no máximo, tô tentando correr aqui, tá bom? Então, se você analisar friamente, qual vai ser a chave que o Brasil provavelmente vai pegar, ok? Provavelmente. Vou pedir para minha produção, que sou eu mesmo, colocar aqui um possível chaveamento, né? Para vocês terem uma noção. Não está correto aí, óbvio, porque ainda tem jogos a acontecer, mas a tendência é que o Brasil, passando do Japão, que deve passar, ele pega a Noruega, que sinceramente, gente, a torcida da Noruega é massa, né? Fazendo parênteses aqui, ó. Pô. Mas a Noruega vai tomar um do Brasil do mesmo jeito. É pau neles, 2-0, facinho. Tem Haaland, mas Haaland é aquele cara que ele precisa que o time jogue para ele jogar. Ele jamais vai fazer o que Lukaku fez na Bélgica, quando a gente perdeu para a Bélgica de 2-0, 2-1, não lembro agora. E Lukaku pegou essa bola no meio campo, saiu carregando, parecendo um trator e fez um gol. Não vai acontecer isso, né? Na verdade, quem fez o gol foi De Bruyne, não foi? Enfim. Mas Haaland não tem essa característica. Ele precisa dali daqueles 15 metros ali na área e Gabriel Magalhães está acostumadíssimo a marcar ele. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu assisti alguns jogos e X1, né? Gabriel Magalhães e Haaland. Gabriel Magalhães sabe marcar ele, esqueça que vai dar Brasil. Brasil passando da Noruega, aí vem a Inglaterra, que eu tô trazendo esse jogo aqui de fundo, que é justamente um jogo de 2002, quando a gente foi campeão, né? E foi um jogo muito difícil, a seleção da Inglaterra era muito boa, só que a gente tinha a genialidade de Ronaldinho Gaúcho, que nesse jogo ele achou um gol assim antológico que nunca mais vai se ver em Copa do Mundo, talvez, né? Inclusive Messi tentou fazer um no jogo contra a Arábia Saudita, se eu não me engano, ele tentou fazer bem parecido um gol desse, né? Uma bola que é teoricamente cruzada na área, ele tentou bater direto, mas foi para fora. Então, nesse jogo foi um jogo muito difícil, o Brasil teve Ronaldinho Gaúcho expulso, mas a gente tinha também Rivaldo, que estava jogando muita bola, Ronaldo Fenômeno, e a gente passou. E eu acredito que a gente passa também da Inglaterra, porque, vamos ser sinceros, a Inglaterra tem um bom time, Harry Kane tem que tomar cuidado, esse sim, ele sabe jogar, sai da área também, cabeceia bem, finaliza bem demais, mas a Inglaterra se resume a isso, né? A Inglaterra não tem nada além disso, e tenho certeza que o Brasil passa 1-0, 2 aí, pode confiar em mim que não vai dar, ainda mais na crescente que o Brasil tá, Vinícius Júnior jogando muita bola. Vou fazer uma menção rosa, Vinícius Júnior aqui, velho. Te critiquei tanto, irmão, se esse vídeo um dia bater em você, você deve olhar assim, sacana. Eu digo, porra, eu lhe xingava tanto, porque na minha cabeça não fazia sentido, irmão, eu sou um amante da bola, eu via você jogando no Real Madrid, eu ligo a televisão aqui, velho, dia de domingo, dia de sábado, pra poder ver você jogar, irmão. E aí você ia no Brasil e não conseguia jogar, drible de carreteiro, irmão, de carroceiro, entendeu? Correndo parecendo um maluco, jogando bola pra fora, errando tudo. Mas agora, brother, tá jogando demais, botou a bola debaixo do braço, não quer nem saber, nem olha pro lado. A única vez que você procurou em tocar pra alguém foi quando o Neymar tava em campo. E certo, que você tem que crescer Neymar também, que vocês vão precisar dele. É outro ponto que eu tenho a dizer aqui. Neymar entrou, tem muita gente já, blá, 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 blá. Gente, pelo amor de Deus, 980 dias sem vestir a camisa da seleção, uma pressão absurda psicológica. Ele entrou num jogo já decidido. E, pô, velho, quem já teve qualquer tipo de lesão sabe, quando você volta assim, uma panturrilha, depois teve o LCA antes, teve coxa, o cara às vezes não quer dar aquele estirão, ele tá aliviando a pressão. Ancelotti colocou certinho, 15 minutos, Neymar entrou, te quebrou o osso, né? A gíria do futebol, mas quebrou o osso, já partiu a pressão. Próximo jogo ele vai ajudar mais ainda e tenho certeza que em outros jogos o Neymar vai ajudar demais a seleção brasileira. E ainda mais que ele tem Vinícius Júnior do lado, tá jogando... É um absurdo que o Vinícius Júnior tá jogando. E querendo, o mais gostoso é que ele tá querendo. Ele não tá só jogando, ele tá querendo, pedindo bola, partindo pra cima. Velho, no primeiro lance contra a Escócia, ele pegou uma bola aqui assim, ó, na ponta esquerda, já saiu pra dentro dos caras, irmão. Tô gostando de ver Vinícius Júnior. Então, depois da Inglaterra, a gente passando, a gente teria uma semifinal, que aí sempre vai vir um jogo duro. Tem muita gente colocando a Argentina, porque na fase de baixo aqui, minha produção bota de novo aqui pra galera lembrar, tem a Argentina, que vai pegar o Uruguai, tem o México, e eu vou lhe ser bem sincero, tá, gente? Eu posso estar fazendo uma previsão meio louca aqui, mas eu não acho que vai dar a Argentina na semifinal, não. Algo me diz
que teremos uma surpresa aí. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria no México. Porque se o México passar, o México pega a Argentina e eu acho que eles podem eliminar a Argentina. A Argentina não tem esse super time, é um time que depende de Messi e da genialidade dele, que já é muita coisa, Messi joga demais. Porém, é um time um pouco previsível, lento nas transições, é um time que deixa espaço, e muito espaço, muito espaço. É um time que bate demais, então pode ser que seja um expulso ou outro. Então eu acho que pode ter uma surpresa aí. Mas sendo Argentina ou México, aí eu vou lhe dizer. Se for Argentina, é clássico, é 50% para cada lado, mas o Brasil tem completa chance de passar da Argentina, porque tem um time bom tão quanto eles. Se for o México, eu também acho que vai ser 50-50, talvez 60-40 ali para o Brasil, pelo fato de o Brasil ter a melhor técnica, mas lembre-se, o México está jogando em casa, né? A torcida, psicológico, tudo isso conta. Então temos que tomar cuidado nessa semifinal, mas aí faltam só 2 jogos, o Brasil passa desse jogo e pega numa grande final. Muita gente colocando a França como a grande finalista e até como campeã da Copa do Mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem sempre o favorito vence, tá? E eu tô vendo os times jogar, a França tá jogando bem, tem um ataque poderosíssimo, mas a Copa do Mundo, assim como o nosso treinador Ancelotti, que conseguiu arrumar esse time, disse, nem só de ataque se vive. O Brasil precisa defender, a França precisa defender e a França defende mal. Apesar de ter excelentes zagueiros. Camavinga? Gente, se eu tiver errado, bota aqui nos comentários. Camavinga? Se é Camavinga. O Negão joga demais. O cara é absurdo, mas não é questão individual. É o sistema defensivo. A França joga com 4 caras super leves. Dembélé, Didoué, né? Mbappé e Olise. E isso deixa brechas, né? Você imagine um outro time do outro lado como o Brasil, tendo peças importantíssimas como Matheus Cunha para fazer esse arrasto, Paquetá para achar um passe que ele tem achado, e o próprio Ryan, que está jogando muita bola, como uma luva ali depois da lesão de Rafinha. Chega me arrepiou, velho. Ryan vai ser o nome dessa Copa, vá por mim, além de outros craques como Vinícius Júnior, beleza? Então o caminho até o Hexa está desenhado, eu acho que é extremamente possível, ainda mais depois desse jogo contra a Escócia. O Brasil melhorou muito, mostrou um jeito de jogar, mostrou que tem jogadores com capacidade de colocar a bola de braço de braço como o Vinícius Júnior. Tivemos melhoras como a de Alisson, que deveria ser dita, porque a gente sempre duvidou de Alisson, mas Alisson fez defesas importantíssimas nesse jogo, apesar de que o jogo estava definido, mas isso não conta, individualmente ele foi muito bem, né? Acredito que Marquinhos e Gabriel Magalhães estão se encontrando aos poucos. Eu acho que a gente ainda tem um ponto ali de atenção. Muita gente está criticando o Casemiro, eu acho que é um ponto de atenção, mas Casemiro já jogou melhor esse jogo, inclusive quem achou o passe para o gol de Vinícius foi ele, não foi isso? Foi ele que achou o passe para o gol de Vinícius, depois vocês olhem lá. Então eu acho que é um ponto de atenção, mas se Paquetá e Bruno Guimarães fizerem o que estão fazendo, cobrindo um pouquinho ali, ajudando pra caramba na marcação, o próprio Douglas tá jogando demais, eu acho que Casemiro vai se sobressair, ele é sim peça importante, que ele é muito experiente, pode olhar, às vezes ele tá andando em campo, mas ele tá ali compondo o espaço e tal, não sei o quê. Se isso for um problema, eu tenho certeza que o Ancelotti vai resolver, né? Brasil rumo ao Hexa, eu acredito, sempre acreditei, falei aqui, depois do jogo contra o Marrocos eu fiquei um pouco triste, confesso, que eu falei, o caminho do Hexa tá difícil, mas o Brasil contra o Haiti melhorou, ainda não era o jogo, mas contra a Escócia o Brasil botou as cartas na mesa e disse assim, ó, quem tem 5 estrelas sou eu. Então pode vir França, pode vir Argentina, pode vir Noruega, pode vir Inglaterra, é pau dentro.